Amém, graça e paz a todos, um ótimo dia. Bem, irmãos, nós estamos, como todos sabem, nós estamos vivendo um momento atípico da história mundial. E nós, sobretudo nesta manhã, eu estou aqui com alguns irmãos comigo, o Davi e o Macedo. E é muito estranho, é tudo muito estranho, porque nós costumamos a nos reunir domingo pela manhã, com esse local bastante cheio de pessoas. E é muito estranho, né, estar aqui falando sem os irmãos estarem presentes. Na verdade, é uma necessidade, né? Os cultos, as aglomerações de pessoas foram proibidas, né, por decreto. Não devemos estar com pessoas presentes em lugares fechados em virtude de toda essa pandemia, de toda essa questão do coronavírus, né? Então, nós estamos aqui nesta manhã para transmitir aos irmãos uma palavra de extrema importância a todos nós. Sei que é uma palavra longa, uma mensagem longa, mas vale a pena assistir toda a mensagem, ouvir toda essa mensagem, não somente ouvir, mas refletir e orar esta mensagem. Ore esta mensagem, ouça uma vez, duas vezes, três vezes e ore essa mensagem, coloque o teu coração e a tua família diante de Deus, em o nome de Jesus. Mas antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de dar alguns avisos para os irmãos, que se fazem necessário. Os irmãos sabem que, não estando presente, nós precisamos atentar para as nossas necessidades imediatas, como as ofertas, como o pagamento do aluguel, da energia, da água e outros custos que nós temos aqui mensalmente. Dessa forma, nós estaremos então colocando aqui na sua tela o número de uma conta que vocês poderão realizar as vossas ofertas, por TED, por transferência ou por depósito. Então, eu queria que os irmãos ficassem bem à vontade para isso. Gostaria de pedir a colaboração de todos vocês, que vocês não se esqueçam das ofertas, uma vez que não estarão aqui todos os domingos, que vocês possam se lembrar dos nossos compromissos e que os irmãos possam continuar a nos ajudar nesse sentido, cooperando com esse serviço. Quando eu falo esse serviço, eu me refiro ao trabalho que o Ministério Apostólico Redenção realiza em ministrar as mensagens semanalmente. Amém? Então, peço aí a colaboração dos irmãos, que os irmãos possam efetuar as vossas ofertas no número da conta que está aparecendo aí na sua tela, em nome de Jesus. Irmãos, nesta manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que muito nos chama a atenção para uma realidade que o mundo passa. Não somente por esta pandemia, por este momento em que o coronavírus está aí assolando a humanidade do mundo. Não somente por esse ponto, não é uma questão pontual. Mas nós podemos entender e fazer uma leitura geral dos fatos, dos últimos acontecimentos. E isso muito nos chama a atenção pelo fato de sermos cristãos e termos uma fé. E a nossa fé está totalmente firmada para o tempo do fim. E quando nós falamos tempo do fim, nós nos referimos aos últimos acontecimentos que antecederão o advento, a segunda vinda de Cristo. Afinal de contas, todo cristão, o cristão verdadeiro que creu em Jesus, ele tem essa chama no seu coração. A chama da esperança da segunda vinda de Cristo. E é por isso, é por essa chama, é por esta esperança da segunda vinda de Cristo, que nós aproveitamos esse momento que o mundo passa, esse momento de adversidade, em que todos estão suscetíveis a esta pandemia, o mundo está alarmado, as pessoas estão com medo, as pessoas estão reflexivas, as pessoas estão considerando muitas coisas. E aproveitando este momento que nós trazemos aos irmãos esta palavra de extrema importância para nós, uma vez que o tempo se abrevia, uma vez que o mundo está caminhando, a humanidade caminha para um caos. Esse caos a Bíblia chama de a grande tribulação, que é o segundo momento do tempo do fim, que a Bíblia fala sobre aquela última semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Ainda resta uma semana a acontecer. Nós aguardamos por esse tempo, esse período de 7 anos, em que muita coisa vai acontecer
para que então, por fim, Cristo possa se manifestar do céu, juntamente com os cristãos vencedores, com poder e glória, assumindo o seu grande poder e passando a reinar sobre esta terra. Isso tudo resultado da vontade eterna de Deus, tá? Então nós precisamos entender e precisamos sintonizar os nossos corações na verdade do Evangelho, na verdade das Escrituras, que nos leva e que nos projeta para este momento ímpar, para que nós, ao fazermos esta leitura da situação mundial atual, possamos olhar para nós mesmos e verificarmos diante de Deus, com toda a sinceridade do nosso coração, a real condição do povo de Deus e a nossa real condição. E aqui em Lucas 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes propôs a seguinte palavra: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então vejam comigo como que a pergunta dos fariseus é sobre quando que o reino de Deus havia de se manifestar. Então eles aguardavam por uma manifestação do reino de Deus visível, corpórea e presencial. No entanto, Jesus agora responde aos fariseus dizendo que o reino de Deus, ele não viria de modo aparente. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu quero considerar com os irmãos esse primeiro versículo, versículo 20, para dizer aos irmãos que nós vivemos a era do reino dos céus. A Bíblia nos apresenta o reino dos céus como um período na história da humanidade em que Deus passa a fazer habitação dentro, no coração, no espírito daqueles que creram, de forma que Deus vindo habitar o coração, o espírito daqueles que creram, daqueles que foram chamados por Deus, estes são constituídos o reino dos céus, haja vista que o reino de Deus é o próprio Deus no exercício do seu governo, da sua soberania, do seu poder, da sua glória. Deus em majestade, ele é o próprio Deus, é o próprio reino em essência. O reino de Deus é o próprio Deus. Só que quando este reino, que é o próprio Deus, passa a habitar o homem, então Deus dentro do homem, habitando o homem, ele constitui este homem, estes homens, esse ajuntamento de pessoas que creram, esse povo é constituído reino dos céus. De modo que, sendo constituído o reino dos céus, hoje a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, é o reino dos céus. Nesse sentido, temos que entender que o reino dos céus, ele constitui dois períodos. Um período de manifestação do reino dos céus, que é o tempo que nós vivemos, a era da graça, o tempo que nós vivemos, esse período da era cristã. A Bíblia chama e a Bíblia apresenta esse período como a realidade do reino dos céus. É o que Jesus acaba de dizer aqui. O reino de Deus vem, mas não vem com visível aparência como alguns pensam. Não é algo visível, verificável, ali está o reino de Deus, vem aqui que eu vou te mostrar o reino de Deus. Não, não é dessa forma. O reino de Deus, ele é interior, o reino de Deus está dentro daqueles que creram, porque, como eu disse agora há pouco, consiste no próprio Deus habitando o espírito daqueles que creram. Desse modo entendemos que o reino dos céus, ele existe hoje, mas existe em realidade. É um tempo em que Deus está exercendo o governo, exercendo a autoridade, exercendo domínio no seu próprio reino, que é a sua casa, que são os cristãos. Deus deseja reinar, Deus deseja exercer toda a sua vontade, primeiramente no seu reino, na sua casa, a qual casa somos nós, para que depois ele possa se manifestar para o mundo, para as nações. Isso é o que Jesus acabou de dizer aqui no versículo 21 e 22, quando é dito: a seguir, versículo 22, dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, quando ele se manifestar. Veja aqui, vamos recapitular. Atenção, não se preocupem
inicialmente com uma manifestação visível e aparente. Não vem assim, mas vai chegar um momento em que os céus vão se abrir, assim como o relâmpago, ele brilha de uma a outra extremidade do céu e todos veem, o relâmpago ele é visível para todos observarem. Assim também será quando o Filho do Homem manifestar, porque é na segunda vinda de Cristo que o reino do céu será manifestado e todo olho o verá. Só que agora nós temos que procurar discernir o tempo. Vamos discernir o tempo, como eu havia proposto aos irmãos no início, e vamos perceber que nós vivemos em um tempo em que o período da história da igreja, o período que consiste o tempo de realidade do reino dos céus, toda esta era cristã, é um período que está vencendo. Nós estamos chegando no final da era cristã. Estamos vivendo como diz o Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, e nós temos que entender a escritura e a economia, o plano escatológico de Deus, a partir de um olhar profético do próprio Apocalipse. Quando nos é dito que Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 consiste na história da igreja, consiste na experiência do povo de Deus, a experiência do reino dos céus. Então você que creu em Jesus, você que recebeu Cristo na sua vida, você que creu, que confessou o nome de Jesus, você que pertence ao corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, saiba que nós estamos vivendo o último período da história da igreja, ou seja, vivemos já no último momento do reino dos céus em realidade. Isso quer dizer que o reino dos céus está prestes a se manifestar. E a pergunta que nós precisamos fazer é como está a nossa vida, como está o nosso coração, como está o nosso pensamento e o nosso procedimento diante desta grande realidade que é, estamos vivendo os últimos anos, estamos vivendo momentos que antecedem o advento, a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 2 retrata de toda a história da igreja, de modo que nós estamos vivendo o finalzinho da igreja de Laodiceia. E depois de Laodiceia não tem mais nada. Depois de Laodiceia encerra-se o momento de realidade do reino dos céus, para que seja introduzido então a manifestação do reino dos céus, que é Cristo como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo para essa terra, tomar posse deste mundo, deste reino, juntamente com os cristãos vencedores. Agora eu chamo a atenção dos irmãos, para esse versículo do 25 aqui, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Atenção para o que eu estou lendo para os irmãos. E aqui é um ponto de reflexão fundamental para mim e para todos nós que cremos em Jesus. Eu quero restringir bastante esta mensagem aos cristãos. Você que crê em Jesus. Aqui, Jesus está falando de maneira profética de uma rejeição. À própria pessoa de Cristo. A própria pessoa de Cristo. E se colocar um pouco mais profundo, de acordo com o texto, é uma rejeição ao governo de Deus, ao domínio que Cristo hoje exerce no seu reino, que somos nós. Eu expliquei para os irmãos no início. E esta rejeição é algo muito próprio de um tempo. E não somente desse tempo que nós vivemos, mas é uma rejeição própria de todos os tempos, ou que abarca todos os tempos da história da humanidade. É uma rejeição em massa, é uma rejeição maciça. Essa rejeição da qual eu me refiro está intimamente ligado ao pecado original, que é a apostasia, que é dar as costas à verdade, que é dar as costas a Deus, que é não amar a Deus, que é não buscar a Deus, que é não desejar por Deus. É fato que a humanidade, ela caminha
em todos os tempos, desde os primórdios, caminha em passos largos a uma rejeição de coração, de mente, de alma e de procedimento. Porque quando existe um sentimento de desprezo a Deus e a sua vontade, então estabelece aqui agora uma caminhada de passos largos a uma apostasia. Apostasia quer dizer dar as costas a Deus, dar as costas à sua verdade, e o resultado de tudo isso é o apodrecimento do coração e da alma. A humanidade caminha num ritmo acelerado de uma apostasia plena. Apostasia essa que Paulo fala muito bem quando ele fala ali na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, quando ele é dito que Cristo não voltará. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só que o tema está lançado. O tema aqui é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Atenção, a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Isso aqui nos remete para o tempo do fim, em que ao Cordeiro se levantar para abrir o primeiro selo daqueles 7, daquele livro selado, daquele rolo selado na mão do Pai, que é o livro da economia escatológica de Deus. Quando o Cordeiro se levantar e abrir o primeiro selo, vai surgir o cavalo branco, que é o anticristo, que é este indivíduo que está aqui, chamado de homem da iniquidade. Então pense comigo, olha só o ritmo e olha só o caminho que nós como seres humanos do mundo todo, estamos percorrendo, para que o fim de tudo isso seja uma apostasia plena e a revelação do homem da iniquidade, conhecido muito comumente na Bíblia por o anticristo. Então agora some as ideias comigo. O que é anticristo? Anticristo, ele é aquele que é contrário a Cristo. Ele é ele é opositor a Cristo. E este anticristo, que é o homem da iniquidade, que vai aparecer no tempo do fim, nos últimos 7 anos, podemos dizer de maneira geral nesse sentido, esse anticristo, ele é a corporificação de uma apostasia plena, pessoal, visível, verificável. Por quê? Porque quando nós olhamos para a obra de Deus hoje, e você cristão, você servo de Deus, atente para o que eu vou falar aqui agora, atente para isso. Quando nós falamos de obra de Deus, de edificação da igreja, é Deus trabalhando no seu povo, na sua igreja, para edificar o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, corpo esse que nós fazemos parte, eu, você e todos aqueles que creram em todos os lugares e épocas. Então Deus está edificando o corpo de Cristo, Deus está edificando o novo homem, porque é esse novo homem que vai manifestar Deus para todo o mundo, no tempo do reino milenar, em que se cumpre o supremo propósito de Deus. Agora, quando você soma comigo, quando você pensa comigo, Deus está edificando um novo homem, Deus está gerando uma nova humanidade, Deus está gerando uma nova criação a partir dos corações, a partir da mente, a partir da percepção, do entendimento e da consciência daqueles que creram. Da mesma forma que Deus está edificando um novo homem, saiba de uma coisa, o velho homem também está num processo de edificação.
mas é uma edificação no sentido contrário da coisa. Se Deus está edificando o novo homem, e a edificação do novo homem consiste em gerar corações, em gerar mentes, em gerar a percepção dos cristãos, conforme a mente de Cristo, conforme o coração de Cristo, porque Cristo ele é o novo homem. Da mesma forma, o velho homem, que faz oposição ao novo homem, só existem dois homens no mundo. Quando Deus olha para a face da terra, para a humanidade, Ele vê muito claramente dois homens, um conhecido como o novo homem, que é Cristo e a igreja, e outro conhecido como o velho homem, que é o velho Adão, a humanidade que se corrompeu, que pecou, e está no estágio continuado de degradação, que não pensa como Deus pensa, que não olha como Deus olha, que não concorda como Deus concorda. É nesse ponto que eu chamo a atenção dos irmãos. Dois homens, duas naturezas, duas maneiras de ver, duas obras acontecendo. E é por isso que Paulo diz: a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então logo logo os céus vão se abrir e o novo homem que é Cristo e os vencedores vai ser manifestado para as nações. Da mesma forma está sendo projetado e programado continuamente, a cada dia, para que o velho homem, a corporificação do velho homem seja apresentado para as nações e para o mundo. Cristo vai se manifestar para o mundo. Cristo em glória, em poder, o reino do céu será manifestado. Em contrapartida, a consumação final e máxima de uma velha criação, de um velho homem, estará sendo apresentada para o mundo, conhecido como o anticristo. Ele é a consumação final e máxima do mistério da iniquidade, do império das trevas, da oposição a Cristo. Ele é anticristo. Nesse ponto, eu quero considerar com os irmãos que a Bíblia nos apresenta um princípio hermenêutico. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Olha só. Paulo falou assim, que não haja tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo estabeleceu aqui um princípio de interpretação, que nós conseguimos visualizar três tipos de pessoas, três classes de pessoas no mundo. Os judeus, a igreja e os gentios. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que não fazem parte de nenhuma nação. Os judeus, eles estão fazendo frente aos gentios, às outras nações, às gentes do mundo todo. Então nós olhamos para todas as nações como os gentios. E por outro lado, nós olhamos para uma nação peculiar, especial, chamada judeus. De modo que nós temos o terceiro grupo, que é igreja. O que é a igreja? A igreja é tanto gentios como judeus que creram em Jesus e se tornaram participantes do corpo de Cristo. Amém? Só repetindo. Judeus estão em oposição às nações, oposição no sentido positivo da palavra. Os judeus e nações são duas coisas diferentes. Judeus e gentios são duas coisas diferentes. De modo que tanto dos judeus como dos gentios, pessoas que creram passam a compor agora um terceiro grupo conhecido como igreja, corpo de Cristo, reino dos céus. É o que Paulo diz aqui. E agora eu quero estabelecer aqui agora, pontualmente, esta rejeição em massa, esta apostasia que começou desde os primórdios da humanidade, mostrando que esses três povos, essas três classes de pessoas, trazem consigo de maneira muito prática, de maneira muito perceptível, esse tipo de rejeição a Deus e, sobretudo, esse tipo de rejeição a Cristo. O que é dito aqui em Salmo capítulo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios? Atenção, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Atenção, olha só aqui, atenção.
diz que os reis da terra se levantam e os príncipes da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, contra o Pai e contra o Filho. Olha só, o anticristo que vai surgir no tempo do fim, ele é anticristo, ele é contrário a Cristo, porque Cristo, ele é o cerne, ele é a substância, ele é o ponto central da vontade do Pai. Cristo é a vontade do Pai. E aqui diz que os povos, eles conspiram, eles se levantam contra Deus e contra o seu ungido, que é Cristo. Dizendo, olha só o que diz os povos, os gentios: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então os povos dizem, e esta palavra que é dita, é uma palavra dita, é um discurso sem palavras, é uma maneira de discursar, de dizer, de afirmar as coisas sem nenhuma palavra. Eu acredito que nenhum dos povos, nenhum dos reis, no sentido geral, está dizendo assim: eu não quero nada com Deus e nem quero nada com o ungido de Deus. Talvez a palavra não seja falada de maneira, audível, mas é um procedimento do coração, é um sentimento de rejeição a Deus, uma rejeição do coração, é uma apostasia a Deus, conforme a maneira de pensar, conforme a maneira de sentir, e que resulta numa maneira de proceder. Agora eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre a rejeição dos gentios como povo de Deus. Isso podemos ver aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 12, quando o profeta diz assim, atenção: espantai-vos disto, ó céus. É como Deus falando para os céus, né? Céus, ficais espantados disto, que eu vou falar para vocês agora. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Dois males cometeram o meu povo. E agora eu chamo a sua atenção para a igreja de Deus atual do século 21. E agora eu volto a falar daquela igreja, daquela condição de Laodiceia, que está lá no Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, pois, és morno, e nem és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17. Pois dizes, quando ele fala pois dizes, ele está dizendo o seguinte: vocês são mornos. Quem dera vocês fossem quentes ou frios, vocês são mornos. E essa situação está me causando uma sensação de repulsa. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu já não suporto esse tipo de relacionamento religioso em que a igreja estabeleceu nos últimos tempos, porque a igreja acha que está tudo muito bom, que está tudo muito bem. A leitura do povo de Deus, irmãos, é esta: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso aqui é a leitura que o povo de Deus faz, mas a leitura que o próprio Cristo faz. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja dos últimos tempos, ela acha que está tudo muito bom, ela acha que está tudo muito bem, e Deus fala assim: não, está tudo errado, vocês estão vendo de maneira errada, a leitura que vocês fazem é uma leitura equivocada dos fatos, porque vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Atenção, por que a igreja, sendo morna, acha que está tudo muito bem, tudo muito bom, mas o depoimento de Deus, do próprio Cristo, é podridão, apostasia, apodrecimento de coração, inconstância, indiferença a Deus. E a explicação de tudo isso está no versículo 20, quando é dito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja como que, com toda, a despeito de toda a sensação do bem-estar da igreja, isso é uma sensação da igreja, é dito que Jesus está à porta dos corações querendo entrar. Jesus quer ter comunhão com a sua igreja. Jesus deseja fazer parte da vida dos cristãos.
Jesus faz parte da tua vida. Jesus compartilha da tua família, do teu lar, da tua casa, dos teus projetos, da tua vida, das tuas coisas. Ou Jesus serve, como a maioria dos cristãos usam Jesus como um paliativo, como um remédio, como aquele que busca uma farmácia quando está com dor de cabeça para comprar um remédio, busca um médico quando apareceu uma dor nas costas, porque afinal de contas ele precisa se livrar daquela dor, daquele sofrimento, então ele busca um auxílio, busca o socorro, busca o atendimento hospitalar. Será que Jesus é um médico? É um hospital? Que você o busca quando você está precisando de aliviar o teu sofrimento particular e pessoal? Ou Jesus é um manancial de águas vivas, sem o qual não podemos viver? Sem o qual não podemos viver nessa terra. Não há vida cristã sem Cristo, não há vida cristã sem a verdade de Deus, não há vida cristã sem a comunhão com Deus. Coloque no seu coração, não há vida cristã plena sem comunhão com Cristo. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo, meu irmão? Minha irmã, você faz parte do corpo de Cristo. Você creu em Jesus? Você confessou o nome de Jesus? Você foi batizada confessando o nome de Jesus? Mas será que você agora poderia tentar fazer essa leitura, olhar para dentro de você mesmo e perceber se você faz parte dessa triste estatística de Deus concernente ao seu povo, a igreja do século 21? Será que você faz parte de uma grande massa, de um grande número da maioria de pessoas que confessam o nome de Jesus sem a comunhão com Jesus, de falar que crê em Deus sem comunhão com Deus, de falar que adora a Deus sem a realidade de Deus? Porque quando fala que ama a Deus, quando se fala que crê em Deus, quando se fala que ama a Cristo, quando se fala de ser de Cristo, mas não tem comunhão com Cristo, como diz o versículo 20, Jesus está do lado de fora do coração batendo. Isso é religiosidade, isto é religião, isto é rejeição, isto é apostasia cristã. Pastor, não sabia que cristão poderia cometer uma apostasia. Pois fique sabendo que a apostasia é dar as costas a. Apostasia é rejeitar a Deus. Apostasia é não querer Deus, é não sentir desejo por Deus. Apostasia é o espírito do mundo. Apostasia é um espírito que esteve no mundo e está no mundo desde sempre. Os gentios conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O povo de Israel rejeita a Deus, abandonou a Deus, que é o manancial de águas vivas, e cavaram as suas cisternas, construiu as suas religiões, a sua religião, o seu quadradinho, o seu ciclo religioso de procedimentos, de preceitos de homens, e deixou a Deus como um manancial de águas vivas. E a igreja do século 21, e a igreja deste momento atual, a igreja de Laodiceia, que colocou Jesus para fora, colocou o Senhor da igreja para fora, e vive a sua vida como se nada fosse acontecer. A independência é o germe, é o cerne do pecado original, a independência. E Satanás, ele fez muito bem isso, quando ele introduziu no coração do homem, o homem comprou a ideia de poder viver sem Deus. O homem comprou a ilusão, a triste ilusão de poder viver sem Deus, ser feliz sem Deus e conseguir os seus ideais e a sua felicidade sem Deus, alheio de Deus, separado de Deus. Isto é curso do mundo, isso é o espírito que atua nos filhos da desobediência, e é um espírito, é uma disposição que está no coração da maioria dos cristãos. Tem um texto que nós lemos no início, esse texto eu gostaria de ler aqui agora, para nos fazer, refletir sobre o tempo que nós vivemos. Olha só, vou ler aqui Lucas capítulo 21, versículo 11. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11. Então lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos, grandes terremotos e epidemias, atenção termo, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Jesus está nos remetendo ao tempo do fim. Ele está falando que vai chegar um tempo em que nós ouviremos falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes catástrofes na natureza,
epidemias em vários lugares, coisas espantosas, semelhante a esta que estamos vivendo no mundo todo neste momento. Esta pandemia, esse Covid-19, mais conhecido como coronavírus, está dentro de um contexto em que já foi profetizado por Cristo. Não é a primeira epidemia e nem será a última, mas Deus está falando, Deus está sinalizando para a sua igreja, Deus está sinalizando para o seu povo que o tempo se abrevia. Não há mais tempo de ficarmos envolvidos com as nossas coisas particulares. Não há mais tempo, irmãos, de ficarmos envolvidos com os nossos negócios, com os nossos projetos humanos, pessoais e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, egoístas, projetos egoístas, que planejam um bem-estar para si, que planejam um conforto para o seu coração, aí para que você tenha aquela sensação, como é próprio do espírito da Odisseia: estou rico, estou abastado e não preciso de coisa nenhuma. O mundo é materialista, o mundo é capitalista. O espírito do mundo é um espírito de um olhar rasteiro, de um olhar de baixo, de um olhar que olha para as coisas materiais, para as coisas de valores materiais e se esquecem das coisas eternas, das coisas do alto, dos verdadeiros valores que realmente existem para nós como servos de Deus. As pessoas olham para as coisas do mundo e valorizam muito as coisas do mundo. As pessoas depositam sua fé, tá? O ser humano deposita a sua fé nas coisas próprias do mundo, nos valores econômicos, financeiros e materiais. Isso é muito fácil de entender e de ver. Quando você olha para as pessoas acreditam nas empresas, acreditam nas coisas, acreditam nos projetos dos homens. Por que as pessoas investem, nas bolsas, nas coisas, em imóveis, em outro tipo de investimento? Por quê? Porque elas depositam a sua fé naquilo que elas acreditam que tem valor. E por que as pessoas não investem tanto e se preocupam tanto com as coisas eternas espirituais? Porque as coisas espirituais não têm valor, ou têm muito pouco valor para os cristãos. É por isso que quando acontece toda esta onda de epidemia, de pandemia, e toda essa aflição que nós estamos passando, todo esse momento difícil, conturbado que o mundo passa, é Deus falando conosco e nos chamando a atenção para que nós possamos perceber que o tempo se abrevia, que o tempo está próximo. Jesus está voltando. Nós imaginamos que Cristo virá, você crê que Cristo virá, eu creio que Cristo virá, mas nós vivemos como se Ele fosse vir daqui a 200 anos. As pessoas vivem totalmente alheias a Deus, totalmente sem noção da gravidade do momento que nós vivemos, como se Jesus não fosse voltar. As pessoas estão apegadas com as coisas dessa vida, as pessoas estão investindo em coisas materiais como se fosse ficar 200 anos aqui, e sempre nós costumamos dizer, e nós procuramos sempre trazer um equilíbrio nesse sentido, e eu costumo dizer que nós devemos viver a nossa vida humana, a vida social, como se Jesus fosse demorar 200 anos. Devemos sim cuidar da nossa família, educar os nossos filhos, como se Ele fosse demorar 200 anos. No entanto, entenda, precisamos viver a nossa vida espiritual como se Jesus fosse voltar amanhã. Você está vivendo a tua vida espiritual como se Jesus fosse voltar amanhã? Ou será que nós estamos vivendo como se Ele nunca fosse voltar? O que Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso de Mateus capítulo 6? O que ele diz? Depois de ele falar aquelas 3 primeiras coisas que estão relacionadas a Deus e a sua vontade, porque aqui é uma ordem, um juízo de valores. A oração do Pai Nosso começa com: santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha só, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois passa a falar sobre as nossas necessidades. Primeiro, nós proclamamos, declaramos a necessidade de Deus e a vontade de Deus. Depois, as nossas vontades e as nossas necessidades. Aí ele diz: o pão nosso de todos os dias, de todos os anos, nos dê hoje. É isso que ele fala? O pão nosso de todos os anos, adiantado antecipadamente, dá-nos hoje, para que ficamos ricos e abastados, e ficamos sossegados, e possamos dizer para a nossa alma: come, bebe, regala-te, porque tem bem, ou tem bens e muito dinheiro para muitos anos. É isso que a oração nos ensina? Ou o que Deus fala? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Isso aqui, irmãos, é para puxar, isso aqui é para expor o meu coração, o teu coração. E nós estamos preocupados com o amanhã. O amanhã não nos pertence, cabe a nós nos preocuparmos com o hoje, porque a vida do reino, a vida celestial, os princípios de Deus é uma total dependência de Deus diária. Cada dia eu dependo de Deus. Mas vamos colocar que Deus te deu alguma coisa. Deus te deu várias coisas, você é abençoado de Deus. Deus permitiu que você tivesse algumas coisas. Mas isso é para quê? É para o seu bel prazer? É para você esbanjar? Ou é para você olhar para o outro e não se esquecer do necessitado, do órfão, da viúva, do miserável, do mendigo, daquele que está ao teu lado padecendo necessidade? E muitas vezes nós fechamos os olhos e fechamos o nosso coração para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão perto de nós. Isto é apostasia, isto é uma rejeição a Deus e ao próximo. Isso é um espírito próprio do espírito de Laodiceia. Este momento que estamos passando no mundo, irmãos, é um momento de reflexão. É um momento que temos que aproveitar para rever os nossos conceitos. É um momento que temos que parar para ver como está a nossa vida, como está o nosso coração, o que estamos fazendo do nosso tempo, o que estamos fazendo daquilo que Deus nos deu, o que estamos fazendo com as nossas famílias, com os nossos filhos, com tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus nos confiou. O que estamos fazendo? Os irmãos terem a ideia, toda essa pressão no mundo, não é nem ainda o princípio das dores, porque o princípio das dores é a abertura do primeiro selo que vai acontecer logo logo. Ali começa o princípio das dores, os 3 primeiros anos, a metade daqueles 7 anos, daquela última semana lá de Daniel, últimos 7 anos da profecia das 70 semanas. Mas tudo está acontecendo é apenas um ensaio, é apenas uns flashes de Deus falando conosco e nos fazendo entender e nos fazendo lembrar das coisas que vão sobrevir ao mundo todo. Por isso precisamos de tomar uma decisão na nossa vida. É momento de tomar decisão. É um momento de escolher. É um momento de nos apropriarmos da solução. Qual a solução para um tempo em que as pessoas não querem Deus, em que as pessoas se juntam em nome de Deus, para buscar a Deus, entre aspas, para clamar a Deus, para fazerem suas orações, os seus clamores, os seus jejuns, as suas campanhas, mas por motivos particulares. Templos estão lotados, catedrais estão lotadas, estádios estão lotados por pessoas cujos corações buscam coisas aqui de baixo. Você tem certeza de que Cristo voltará? Você tem certeza que vivemos tempos finais? Você tem certeza e tem convicção de que o que está acontecendo no mundo hoje é Deus falando, é Deus despertando, é Deus promovendo em nós um avivamento na sua igreja, um despertar dos corações? Você tem certeza? Então se você tem certeza, qual é a tua atitude diante disso? Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, o justo obterá vida pela fé. O justo ele vai conseguir viver neste mundo tenebroso, no mundo de trevas, no mundo de apostasia, no mundo que as pessoas não querem Deus, não buscam Deus, não se preocupam com Deus. O justo ele vai viver no meio deste caldo de contradições, de maldades, de miséria, de fome, de desigualdade social, de má distribuição de rendas, de injustiça, em que as pessoas têm demais de um lado aqui, só atravessa o lago, só atravessa o rio, do outro lado tem pessoas morrendo de fome, desta injustiça social. Deus espera de nós, desse templo de Laodiceia, da igreja contemporânea, uma resposta positiva diante do apelo que Deus faz, por meio das circunstâncias, por meio da sua palavra, por meio das coisas que acontecem, das tribulações. Deus não só fala por meio da sua palavra, Deus fala por meio de circunstâncias. Quando a palavra de Deus não tem jeito, aí Deus age promovendo situações para chamar a atenção dos seus filhos, para nos fazer entender algumas coisas. Ele fala aqui no capítulo 2, versículo 14, meus irmãos, olha o que Tiago está falando, meus irmãos,
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu falei agora há pouco que fé não é somente acreditar, não é somente crer. Vamos verificar no texto. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esta fé professa de lábios, da boca para fora, ela pode salvar? Ela pode fazer alguma coisa por você? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós disser a esse irmão: ide em paz, vai com Deus, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito há disso? A pessoa liga para o irmão, diz que está com necessidade, aí o irmão, com toda a sua espiritualidade, entre aspas, com toda a sua devoção, entre aspas, com toda o seu critério de homem de Deus, de mulher de Deus, fala assim: eu vou fazer uma oração por você, meu irmão. Feche os seus olhos que vamos orar e Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma direção. Hipocrisia, carne, maldade. Não ore por ninguém que esteja necessitado, não ore por ninguém que esteja padecendo necessidade. Não é para orar não, pastor? Não, é para ir ao supermercado, fazer uma compra, levar para o irmão, e quando ele estiver com a barriga cheia, com comida em casa, aí você faça uma oração engrandecendo o nome de Deus. Está aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, se a fé não for seguida de uma atitude, de uma disposição, de uma reação em face do momento, ela por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, vou provar, eu vou mostrar a minha fé. Aí ele diz: crês tu que Deus é um só? Aí eu falo assim: eu creio que Deus é um só, que só existe só um Deus. Ele fala: parabéns para você. Os demônios também creem que tremem. Então esse negócio de acreditar em Deus, de proclamar o nome de Deus, de levar o nome de Cristo, de fazer orações, dizer glória a Deus, e essas coisas, esses jargões próprios da religião dos homens, e pode ser também o caso de ser também real e verdadeiro do coração, não estou aqui negando isso, que quem faz essas coisas está, mas eu quero dizer que professar uma fé não é nada. Dizer que ama Jesus não é nada. Dizer que ama Cristo, que ama a segunda vinda de Cristo e que está se preparando para a segunda vinda de Cristo, isso não é dizer nada. Eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui agora. O diabo não se preocupa com o que você diz. O que você fala pouco vale no mundo espiritual, nem para Deus e nem para o diabo. Pastor, você está me dizendo, pastor, que o que eu digo não importa para Deus e nem para o diabo? Sim, isso eu estou afirmando para você. Porque, sabe por quê, irmãos? Quem tem boca fala o que quer. Quem tem boca dá glória a Deus, quem tem boca diz Jesus ao Senhor, quem tem boca diz Senhor, Senhor, quem tem boca canta, quem tem boca faz orações. Mas nós estamos falando de uma fé viva. Irmãos, nós vivemos um tempo já final. Eu não sei se eu estarei vivo para o advento, e eu não sei se você estará vivo para o advento, para o momento da segunda vinda de Cristo. Porque pode ser o caso que alguns de nós partamos para a eternidade, e nesse caso ele já voltou para nós. Aquele cristão que parte para a eternidade, aquele cristão que morre em Cristo, ou seja, que dorme em Cristo, que morre em Cristo Jesus, Cristo já veio para ele. Porque agora resta só o tribunal de Cristo e esse julgamento de Cristo naquele grande dia. Eu não sei qual de nós estaremos por ocasião do arrebatamento, mas uma coisa é certa: nós vivemos nos tempos finais, tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo. E nós não podemos viver de qualquer maneira como aqueles que não aguardam a segunda vinda de Cristo. Não podemos, definitivamente. Faça uma sondagem no seu coração. Esse momento, em que todos devem estar nas suas casas, devemos também cumprir com esse papel social,
porque é uma responsabilidade de todos ficarem em suas casas, não saírem de forma nenhuma, só em caso de necessidade. E esse tempo que você vai estar em casa, sem ir à faculdade, sem levar o seu filho à escola, sem trabalhar, você vai ter muito tempo para pensar, para refletir com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, à mesa, no momento da refeição, ao deitar a cabeça no travesseiro para dormir. Você vai ter muito tempo para pensar e para saber, nós vivemos tempos finais. Como está a nossa vida? Vale a pena investir tanto neste mundo? Vale a pena nos doarmos tanto a esta vida? Entregarmos e nos debruçarmos numa busca incansável por conquistar coisas, por conquistar valores materiais, ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma no reino milenar? Será que vale a pena nós ficarmos totalmente vivendo como brutos, como animais irracionais, que vivem por instinto? Ou será que é tempo de nos voltarmos a Deus, como o próprio Tiago disse, aqui no capítulo 4, quando ele diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Deus está esperando uma reação nossa. Não é que Ele não possa vir ao nosso encontro e causar em nós uma reação, porque Deus Ele fala ao nosso coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E Ele fará sim, Ele vai dar um choque na igreja, Ele vai dar um choque na humanidade, por ocasião do tempo do fim. Já começou a dar esse choque, né? Essas coisas que estão acontecendo aí, esses eventos do presente, essa pandemia, tudo isso aí é Deus falando. Deus está mostrando para a humanidade que a humanidade não é nada, nós somos menos que nada, nós somos uma erva que nasce de manhã e seca à tarde, murcha à tarde. Mas tem uma coisa que está em nós e é por nós. Deus está em nós, amém, queridos? Deus está em nós, Deus habita o teu interior, o Espírito Santo está em você. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, vamos buscar respostas em coração, em comunhão com Deus, vamos fazer profundas reflexões, e não vamos permitir que a força do mundo, que o curso do mundo, que o espírito deste mundo, que o espírito do anticristo ganhe os nossos corações e nos afaste de Deus, do Deus vivo. Vamos buscar essa reflexão, vamos aproveitar o tempo que nós estamos vivendo, essa conturbação mundial na sociedade do mundo. Vamos olhar para dentro de nós, vamos buscar essa sensibilidade de perceber o grau de relevância de Deus em nós, da verdade do Evangelho, o que Deus está querendo dizer, o que Deus está nos ensinando com tudo isso. E vamos buscar cultivar em nosso coração uma dependência de Deus, uma dependência de Deus. Vamos buscar no nosso coração um retorno ao início, vamos voltar ao princípio, quando nós adorávamos a Deus, quando nós estávamos sensíveis a Deus, a sua palavra, lá no início, no primeiro amor. Vamos voltar à prática das primeiras obras, vamos começar orando, vamos começar clamando. Ore em sua casa com a sua esposa, com seus filhos. Vamos começar a voltar àquele princípio em que nós valorizávamos os cultos da igreja, em nome de Jesus. Nós passaremos um bom tempo sem reuniões presenciais, é um tempo indeterminado, pode ser 3 meses, 6 meses, não sabemos como isso vai terminar. Não mais teremos esse momento de comunhão com os irmãos, em que os irmãos se abraçam, os irmãos têm comunhão, os irmãos ouvem a palavra e somos edificados um perto do outro. Na coletividade, na assembleia, na reunião, no ajuntamento. Quem sabe esta provação que estamos passando não sirva para nos fazer dar um passo para trás e valorizarmos as reuniões da igreja, que são só 2, só terça, só domingo. As pessoas arrumam 1001 desculpas para não congregarem. Porque eu estou apressada, porque eu tenho um trabalho da faculdade para apresentar. Porque eu estou cansada, porque eu tenho que lavar a roupa. Porque eu tenho que dar faxina na casa. Por causa do cachorro, meu cachorro tem que cuidar. Por causa da minha filha, por causa do meu filho, por causa de tanta coisa, que nós desprezamos a bênção que temos na mão, de estarmos juntos em comunhão,
servindo a Deus e sendo edificados pela palavra da vida eterna. Pensem nisso. Coloque a sua mente para refletir, porque o Senhor está voltando. O tempo se abrevia. Tudo isso são sinais que nos fazem entender que o tempo do fim está próximo. Amém, irmãos? Fica essa palavra de reflexão. Quero orar com vocês neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. E nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Não que o Senhor não conheça o nosso coração, porque antes que as palavras saiam de nossas bocas, o Senhor conhece todas elas. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensamento. O Senhor conhece as razões e os porquês do nosso pensamento. Mas nós apenas confessamos a Ti que nós precisamos do Senhor. A igreja do Senhor, a Tua igreja precisa de Ti, ó Pai. A Tua igreja precisa de Jesus. As famílias precisam de Jesus. Os esposos, as esposas, os filhos precisam de Cristo, da verdade, de uma libertação de alma, de um desprendimento deste mundo, das coisas deste mundo, do espírito deste mundo. O Teu povo precisa de um arrependimento cabal, genuíno, começando pela maneira de ver, de pensar e também de agir. Senhor, resta a nós clamarmos por misericórdia, por socorro, porque o Senhor é o nosso socorro. Não sabemos o dia de amanhã, muitas pessoas morrerão, milhares de pessoas morrerão, estão morrendo por meio desta pandemia, deste coronavírus, desta peste perniciosa que assola o mundo, que assola as pessoas do mundo. E nós, diante disso, apenas nos colocamos diante do Senhor e esperamos em Ti. Senhor, a despeito do que aconteça, se é a doença ou se é a saúde, se é a vida ou se é a morte, não importa. A despeito do que aconteça, ganha o meu coração, ganha o coração do Teu servo que ora neste momento, ganha o coração da Tua serva, atrai o nosso coração a Ti, nos enche, ó Deus, com uma renovação de alma, de mente. Senhor, renova a nossa alma, renova o nosso coração, desperta o nosso espírito, Senhor, para um comportamento positivo, para uma resposta positiva à Tua palavra. Não podemos nos comportar como o mundo se comporta, não podemos pensar como a religião dos homens pensam, não podemos viver como o mundo vive, como o mundo caminha. Um mundo de trevas, um mundo caótico, um mundo apóstata, totalmente religioso e hipócrita, alheio a Ti e à Tua vontade. Mas nós aproximamos nosso coração de Ti, Pai, e pedimos misericórdia. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia da Tua igreja na face da terra, onde quer que esteja um cristão orando, um cristão clamando, um servo do Senhor pedindo por graça, por ajuda, por auxílio. Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso auxílio neste momento de tribulação. O tempo se abrevia e nós reconhecemos isso. Senhor, portanto, ó Deus, que essa circunstância, que essa enfermidade, que as dores, que os sofrimentos, que as mortes, que os lutos que assolam o mundo, possam nos fazer entender a necessidade urgente de mudança. É urgente a mudança. Por isso, ó Deus, seja conosco, em nome de Jesus. Cumpre em nós, realiza em nós a Tua obra, realiza em nós a Tua vontade, o Teu querer. Cumpre em nós tudo aquilo que o Senhor determinou pela Tua soberania. E que o Senhor possa guardar, ó Deus, todas as famílias da terra. Eu sei que muitos, milhões e milhares de pessoas serão atingidas por este vírus maligno. Muitos, milhares morrerão diante deste acontecimento mundial. Mas nós oramos por aqueles que ficam. Não por aqueles que vão, porque aqueles que vão estão na Tua mão
e um dia estarão diante de Ti. Mas oramos pelos que ficam. O Senhor consola o perturbado, dê forças ao que está cansado, fraco, dê percepção àquele que não está percebendo, que não está vendo, abre os olhos do cego, unge os olhos do Teu povo para que possamos ver claramente a nossa real necessidade. Fortalece o fraco, levanta o caído. Guarda, Senhor, os nossos idosos, as crianças, as famílias. Senhor, guarda, Senhor, os profissionais da área da saúde que estão enfrentando esta pandemia frente a frente, cara a cara, e estão expostos todo o tempo a esta enfermidade. Guarda, Senhor, essas pessoas. Conduz o Teu povo, conduz as famílias na Tua graça, na Tua misericórdia. E nos faz, ó Deus, experimentar a Tua boa e agradável, perfeita vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. E te agradecemos. Amém, Senhor. E graças a Deus. Quero só lembrar aos irmãos que nós estaremos procedendo por meio das redes sociais. Os irmãos serão avisados antecipadamente sobre as lives que serão realizadas, os estudos e as comunhões que nós estaremos realizando desde então, para que nós possamos manter esta comunhão, mesmo que à distância, mas mantermos essa comunhão e a nossa fé na palavra do Evangelho. Amém? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas.